Enviem a feia. Hassan riu enquanto empurrava Dalila para o carro que a levaria ao sheik. Ele não sabia que estava entregando a única mulher capaz de conquistar o coração do bilionário mais poderoso do Oriente Médio. Tire essa coisa do meu caminho, Hassan gritou, empurrando Dalila com tanta força que ela tropeçou e caiu de joelhos no chão de mármore frio da mansão. A bandeja que carregava com o café da manhã da família voou pelos ares, espalhando louças caras que se quebraram em 1000 pedaços ao redor dela. O barulho ecoou pela sala de estar luxuosa, atraindo olhares de todos os presentes. Empregados pararam de trabalhar. Primos que visitavam a família olharam com uma mistura de pena e constrangimento, mas ninguém se moveu para ajudar. Todos já conheciam a dinâmica daquela casa. Hassan desprezava Dalila publicamente e questionar isso era pedir para ser o próximo alvo. Olha só o que você fez, ele continuou, apontando para os cacos espalhados. Não consegue fazer nada direito. Por que eu fui amaldiçoado com uma filha tão inútil? Dalila se levantou devagar, os joelhos doendo, mas manteve a cabeça erguida. Não derramou uma lágrima sequer. Aprendeu há muito tempo que chorar na frente do pai apenas o deixava mais cruel. Em vez disso, abaixou-se e começou a juntar os cacos com as mãos nuas, ignorando quando um pedaço afiado cortou seu dedo. Hassan, pelo amor de Deus, ela é sua filha, Fátima murmurou do sofá, mas sua voz era tão baixa que mal podia ser ouvida. A mãe de Dalila aprendeu há anos que defender a filha mais nova apenas piorava a situação. Então ela ficava ali assistindo em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas que nunca cairiam. Filha, Hassan riu alto, daquele jeito cruel que fazia o estômago de Dalila revirar. Você chama aquilo de filha? Olha para ela, Fátima. Agora olha para Nádia. Como em um sinal combinado, Nádia desceu a escadaria de mármore naquele momento. Era impossível não olhar para ela. Tinha 20 e poucos anos e possuía aquela beleza que fazia as pessoas pararem na rua para admirar. Usava roupas de grife, joias caras e caminhava como se o mundo fosse um palco criado exclusivamente para ela brilhar. Bom dia, papai, ela disse com uma voz doce, beijando o rosto de Hassan antes de se sentar elegantemente à mesa. Olhou para Dalila no chão, juntando cacos, e revirou os olhos. De novo, Dalila? Você não aprende mesmo. Vê. Hassan apontou para Nádia como se ela fosse uma obra de arte. Esta sim é minha filha. Linda, elegante, perfeita. Consegui casar ela com executivos importantes. Apresentei ela em todas as festas da alta sociedade. Mas você, ele olhou para Dalila com verdadeiro nojo, você é apenas um peso que carrego. Dalila terminou de juntar os cacos e se levantou, caminhando para o lixo com dignidade, apesar da humilhação. Tinha por volta de 20 e poucos anos, a mesma idade de Nádia, mas era tratada como se fosse um erro da natureza. Hassan nunca perdia a oportunidade de comparar as duas irmãs, sempre deixando claro quem era a favorita. Pelo menos ela trabalha bem como empregada, Nádia comentou rindo. Afinal, é o máximo que vai conseguir na vida. Nenhum homem decente vai querer casar com ela. Os primos que visitavam a família riram junto. E Dalila sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não respondeu. Nunca respondia. Aprendeu que o silêncio era sua única arma em uma casa onde todos conspiravam contra ela. Falando em casamento, um dos primos, Amir, comentou, ouvi dizer que o Sheik Rashid está procurando uma esposa. O nome fez toda a sala ficar em silêncio. Sheik Rashid Al Nasser era uma lenda viva. Milionário do petróleo e da tecnologia, dono de arranha-céus em Dubai, hotéis de 7 estrelas espalhados pelo mundo e uma influência política que chegava aos mais altos escalões do governo. Tinha algo em torno de 30 anos e era considerado o solteiro mais cobiçado do Oriente Médio. Rashid Al Nasser. Hassan se inclinou para a frente, interessado. O dono da corporação Al Nasser, o próprio Amir confirmou. Meu primo trabalha no escritório dele e disse que Rashid está fazendo reuniões com famílias importantes, e que queria uma esposa tradicional, de boa família, para fortalecer sua posição política. Os olhos de Hassan brilharam com aquela ganância que Dalila conhecia tão bem. Ela estava na cozinha agora, lavando a louça, mas conseguia ouvir cada palavra. Seu coração se apertou porque sabia exatamente onde aquela conversa ia chegar. Nádia seria perfeita para ele, Hassan exclamou, levantando-se empolgado. Linda, elegante, educada. Imagina a aliança entre nossa família e os Al Nasser. Seríamos imbatíveis nos negócios. Papai, você acha mesmo que tenho chance? Nádia perguntou, mas era óbvio pela voz que ela já se imaginava como sheik,
vivendo em palácios e usando coroas de diamantes. Chance? Você é perfeita. Vou fazer contato hoje mesmo. Dalila apertou a esponja com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Claro que o pai tentaria casar Nádia com o homem mais rico do país. Era exatamente o tipo de coisa que Hassan faria. Para ele, filhas eram mercadorias para serem negociadas, peças em um jogo de poder e dinheiro. Os dias seguintes foram uma loucura na mansão. Hassan usou todos os contatos que tinha para conseguir uma audiência com o Sheikh Rashid. Nádia passou horas no salão de beleza comprando roupas novas, praticando como se comportar na frente de realeza. Ela tratava a situação como se o casamento já estivesse garantido. Quando eu for sheik, ela dizia constantemente, vou morar em um palácio de verdade, não nesta casa pequena. A mansão da família era enorme, com jardins extensos e decoração luxuosa, mas para Nadidia nunca era suficiente. Ela queria mais, sempre quis mais. Dalila continuava sua rotina invisível. Limpava, cozinhava, organizava. Sempre em silêncio, sempre invisível. Os empregados da casa às vezes a olhavam com pena, mas ninguém falava nada. Interferir nos assuntos da família Hassan era arriscado demais. Então, chegou o dia da reunião. Hassan conseguiu uma audiência privada com Sheikh Rashid no escritório central da corporação Al-Nasser, um arranha-céu de vidro que dominava o horizonte da cidade. O edifício era uma obra de arquitetura moderna, com elevadores panorâmicos e uma vista que tirava o fôlego. Hassan levou Nadidia, é claro, junto com Fátima, para dar aquele ar de família respeitável. Dalila ficou em casa como sempre. Ninguém nem considerou levá-la. Afinal, para que levar a filha feia quando o objetivo era impressionar? Mas o que aconteceu naquela reunião mudaria tudo. Hassan voltou para casa algumas horas depois com uma expressão que Dalila nunca tinha visto antes. Não era felicidade nem empolgação. Era uma mistura estranha de confusão, raiva e medo. Nádia estava chorando, o que era raríssimo. Fátima vinha atrás, pálida, como se tivesse visto um fantasma. O que aconteceu? Dalila perguntou antes de conseguir se controlar. Cala a boca, Hassan gritou, mas pela primeira vez não tinha aquela arrogância usual na voz. Ele parecia genuinamente abalado. Vai para o seu quarto e não sai de lá. Mas Dalila não precisou ir. A história toda explodiu ali mesmo na sala com Nadidia gritando entre lágrimas. Ele me rejeitou. Ela berrou. Na minha frente. Disse que eu não era o que ele procurava. Me humilhou como se eu fosse qualquer uma. Hassan socou a parede com tanta força que um quadro caiu. Aquele arrogante? Quem ele pensa que é para rejeitar minha filha? Hassan, você não entendeu, Fátima disse, a voz tremendo. Rashid não apenas rejeitou a Nádia. Ele disse que se você realmente quer uma aliança com a família Al-Nasser, precisa enviar sua outra filha. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Todos se viraram para olhar para Dalila, que estava congelada no lugar, sem entender o que acabará de ouvir. O quê? Hassan Faina lhe disse, a voz saindo rouca. Ele disse que tem informações sobre nossa família. Fátima continuou. Sabe que temos 2 filhas e quer conhecer a outra. Isso é impossível, Hassan explodiu. Por que diabos um homem como Rashid Al-Nasser iria querer conhecer ela? Ele apontou para Dalila com desprezo. Não sei, Fátima respondeu. Mas ele foi muito claro. Se quiser a aliança, envie Dalila. Se não, não há acordo. Hassan começou a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Dalila via o conflito acontecendo na cara dele. Por um lado, desprezava a filha mais nova com cada fibra do seu ser. Por outro, uma aliança com os Al-Nasser significava riqueza e poder, além dos seus sonhos mais loucos. Isso deve ser algum tipo de teste, Amir sugeriu. Ele estava visitando de novo. Talvez Rashid queira ver se você é honesto sobre sua família. Se você escondeu uma filha, parece que tem vergonha dela. Eu tenho vergonha, Hassan gritou, mas depois parou, pensando. Mas você pode estar certo. Talvez ele só queira conhecer para manter as aparências, ver que somos uma família completa. Exatamente. Nádia se recuperou rapidamente, sempre esperta para suas próprias vantagens. Ele vai conhecer a Dalila, ver como ela é inadequada e aí vai perceber que eu sou a escolha óbvia. Hassan assentiu, um sorriso cruel se formando nos lábios. É isso. Vou enviar a Dalila para ele ver a diferença. Quando ele conhecer as 2, vai implorar para casar com a Nádia. Dalila sentiu o chão sumir debaixo dos pés.
Iam usá-la como comparação, como objeto de contraste para fazer Nadidia parecer ainda mais bonita. Era a humilhação suprema. E Hassan estava obviamente adorando cada segundo dela. Perfeito. Ele se aproximou de Dalila com aquele olhar malicioso. Você vai conhecer o Sheikh Rashid amanhã. Vai usar suas roupas normais. Vai se comportar como você sempre se comporta e vai mostrar para ele exatamente quem você é. E o que eu sou? Dalila perguntou, a voz saindo mais firme do que imaginava. Uma decepção. Hassan respondeu sem hesitar. Uma filha que nunca foi boa o suficiente para nada. E amanhã o homem mais poderoso do país vai ver isso com os próprios olhos. Naquela noite, Dalila ficou acordada no seu quarto pequeno, olhando para o teto. Tinha duas opções: recusar e continuar vivendo naquele inferno doméstico para sempre, ou aceitar e enfrentar a humilhação suprema de ser apresentada ao sheik como a filha feia, a filha decepção. Mas havia algo que Hassan não sabia, algo que nem Nádia, nem Fátima, nem ninguém naquela casa sabia sobre Dalila. Durante anos de invisibilidade, enquanto todos a ignoravam, ela tinha desenvolvido habilidades, conhecimentos e talentos que ninguém imaginava. Tinha estudado em segredo, lido milhares de livros, aprendido coisas que iam muito além do que sua família conseguia compreender. Se iam usá-la como piada, que pelo menos fosse uma piada que Hassan nunca esqueceria. Na manhã seguinte, quando o carro de luxo da corporação Al-Nazer chegou para buscá-la, Dalila entrou com a cabeça erguida. Hassan e Nadidia assistiam da varanda rindo entre si, certos de que ela voltaria rejeitada e humilhada. Mas o que nenhum deles sabia era que o Sheikh Rashid não tinha pedido para conhecer Dalila por acaso, e a razão ia abalar aquela família até os alicerces. Enquanto o carro se afastava, Dalila olhou pela janela e viu a mansão ficando cada vez menor. Não sabia o que a esperava no palácio do Sheikh, mas uma coisa ela sabia com certeza: nunca mais seria invisível. O motorista, um homem de meia idade com expressão neutra, não disse uma palavra durante todo o trajeto. Eles dirigiram pela cidade até chegarem a uma área privada onde jatos particulares decolavam. Dalila arregalou os olhos quando percebeu que iam viajar de avião. Vamos para Dubai? Ela perguntou. Ordens do Sheikh. O motorista respondeu simplesmente. Dentro do jato tudo era luxo puro. Dalila nunca tinha visto nada parecido, mas não ficou boquiaberta como Hassan esperaria. Em vez disso, sentou-se com dignidade e aceitou a água que uma comissária ofereceu. Durante o voo, pensou em tudo que a tinha levado até ali: anos de humilhação, de ser tratada como se não existisse, de ouvir que não era boa o suficiente. Mas também pensou em todas as noites que passou estudando em segredo, em todos os livros que leu escondida, em todo o conhecimento que acumulou, enquanto todos achavam que ela era apenas uma empregada. Quando o avião pousou em Dubai, o sol estava se pondo, pintando o céu de dourado. Um carro ainda mais luxuoso a esperava na pista. E pela primeira vez, Dalila permitiu que um sorriso pequeno aparecesse nos seus lábios. Hassan achava que a estava enviando para a humilhação. Nadidia achava que ela voltaria ainda mais quebrada. Mas nenhum dos dois fazia ideia de com quem o Sheikh Rashid realmente queria se encontrar e por quê. A verdade era muito mais complexa e surpreendente do que qualquer um naquela mansão poderia imaginar. E quando fosse revelada, nada nunca mais seria o mesmo. O palácio do Sheikh Rashid não era como Dalila imaginava. Não era uma construção antiga de conto de fadas, mas sim uma fortaleza moderna de vidro e aço que se erguia como uma joia no coração de Dubai. As luzes da cidade piscavam ao redor, como estrelas caídas na terra, e o edifício brilhava com uma elegância que tirava o fôlego. Chegamos, senhora, o motorista anunciou, abrindo a porta para ela. Dalila desceu do carro e imediatamente sentiu olhares sobre si. Funcionários do palácio pararam o que estavam fazendo para observar a recém-chegada. Ela podia ver a confusão nos rostos deles. Provavelmente esperavam alguém como Nadidia, toda produzida e ostentando luxo. Em vez disso, encontraram uma jovem vestindo roupa simples, sem joias, sem maquiagem elaborada. Por aqui, uma mulher disse, se aproximando com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela era elegante, talvez beirando os 30 anos, e carregava uma prancheta como se fosse uma arma. Meu nome é Sabrina. Sou a coordenadora pessoal do Sheikh Rashid. Havia algo na voz de Sabrina que imediatamente colocou Dalila em alerta. Não era hostilidade aberta, mas uma espécie de desprezo disfarçado. O tipo que ela conhecia muito bem depois de anos vivendo com Hassan. Prazer, Dalila respondeu simplesmente, mantendo a postura ereta. Sabrina a examinou de cima a baixo e o desprezo ficou menos disfarçado.
O sheik a receberá em breve. Enquanto isso, deixe-me explicar algumas regras. Elas caminharam por corredores de mármore polido que refletiam as luzes como espelhos. Obras de arte contemporânea decoravam as paredes e o som dos sapatos de Sabrina ecoava como golpes de martelo. Primeira regra: você não fala a menos que seja diretamente questionada. Sabrina começou, sua voz assumindo um tom de professora falando com uma criança difícil. Segunda regra: mantenha os olhos baixos quando o sheik entrar. Terceira regra: não toque em nada. Não sente em nada. Não faça nada sem permissão. Dalila ouvia em silêncio, mas uma pequena chama de irritação começava a queimar dentro dela. Era a mesma dinâmica de sempre. Alguém assumindo que ela era inferior, tratando-a como se fosse incapaz de entender as coisas mais básicas. Entendeu? Sabrina perguntou, parando na frente de uma porta enorme. Perfeitamente, Dalila respondeu. E havia algo na voz dela que fez Sabrina franzir o senho. Ótimo. Espere aqui. Não se mexa. Sabrina entrou pela porta, deixando Dalila sozinha no corredor. Ela aproveitou o momento para observar tudo ao redor. Câmeras de segurança discretas nos cantos, sensores de movimento, tecnologia de ponta integrada à arquitetura clássica. Quem quer que fosse Rashid Al-Nazir, ele não era apenas rico, era inteligente o suficiente para combinar tradição com modernidade. Ela chegou. Uma voz masculina veio de dentro da sala. Sim, senhor, Sabrina respondeu. Mas devo dizer que fiquei surpresa. Ela não é nada do que esperávamos. E o que você esperava? Alguém mais adequada. Ela é muito simples, muito comum. Não parece ser do tipo que chamaria sua atenção. Houve um silêncio e então a voz respondeu, talvez seja exatamente por isso que me interessa. Dalila sentiu algo estranho no peito ao ouvir aquelas palavras. Não conseguia ver quem falava, mas havia uma qualidade na voz que era diferente de qualquer coisa que já tinha ouvido. Não era arrogância como Hassan, não era falsidade como os amigos de Nádia. Era algo mais profundo, mais real. Mande ela entrar. A voz ordenou. Sabrina abriu a porta com uma expressão de clara desaprovação. O sheik a receberá agora. Lembre-se das regras. Dalila respirou fundo e entrou. A sala era espetacular. Janelas do chão ao teto mostravam toda a cidade de Dubai, iluminada como um colar de diamantes. Móveis modernos combinados com tapetes tradicionais criavam um ambiente que era ao mesmo tempo imponente e acolhedor. E no centro de tudo, de pé perto da janela, estava ele, Sheik Rashid Al-Nasser. Dalila não sabia o que esperar, mas definitivamente não era aquilo. Ele era jovem, talvez no início dos 30, e havia nele uma presença que preenchia a sala inteira. Não precisava gritar ou gesticular para comandar atenção. Apenas estar ali já era suficiente. Dalila, ele disse, se virando para encará-la. Seus olhos eram intensos, do tipo que pareciam ver através das pessoas. Finalmente. Finalmente, ela repetiu antes de conseguir se controlar. Sabrina deu um passo à frente, claramente irritada. Senhor, desculpe a falta de educação dela. Vou lembrá-la das regras. Não é necessário. Rashid levantou a mão, silenciando Sabrina, sem nem olhar para ela. Seus olhos permaneciam fixos em Dalila. Pode se retirar, Sabrina. Mas, senhor. Eu disse que pode se retirar. O tom era educado, mas havia aço por baixo. Sabrina abriu a boca para protestar, pensou melhor e saiu da sala com passos duros. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, e então foram apenas os dois. Sente-se, por favor. Rashid indicou um sofá luxuoso perto da janela. Dalila hesitou. Durante toda sua vida tinha sido ensinada a não ocupar espaço, a permanecer invisível, a não presumir que merecia conforto. Mas havia algo nos olhos de Rashid que não era ordem nem condescendência. Era um convite genuíno. Ela se sentou, mantendo as costas retas, as mãos no colo. Rashid se sentou na cadeira em frente, mantendo uma distância respeitosa. Imagino que esteja confusa sobre por que está aqui. Meu pai disse que o senhor quer conhecer as duas filhas dele antes de decidir com quem fazer uma aliança. Dalila respondeu, mantendo a voz firme. Estou aqui para ser comparada com minha irmã Nadidia. E você acredita nisso? A pergunta pegou de surpresa. Não é verdade? Não, Rashid respondeu simplesmente. Não tenho o menor interesse em conhecer sua irmã,
nem em fazer qualquer tipo de aliança baseada em casamento arranjado. Dalila sentiu o chão sumir sob seus pés. Então, por que me trouxe até aqui? Porque quero conhecer você. Especificamente você. Isso não faz sentido. O senhor nem me conhece. Rashid se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Há algumas semanas, recebi um relatório muito interessante. Minha empresa estava fazendo análises de mercado em várias regiões e um dos meus analistas descobriu algo inusitado. Ele se virou para encará-la novamente. Descobriu que havia uma série de artigos acadêmicos publicados em revistas internacionais sobre economia e desenvolvimento social. Artigos brilhantes, diga-se de passagem, escritos por alguém usando um pseudônimo. O coração de Dalila começou a bater mais rápido. Não, ele não podia estar falando sobre aquilo. O analista ficou curioso, Rashid continuou, e decidiu investigar quem era o autor. Levou semanas, mas eventualmente traçou o pseudônimo até uma jovem que vive em uma mansão grande, filha de um empresário conhecido. Ele deu um passo em direção a ela. Uma jovem que, segundo todos os registros oficiais, não tem formação superior, não trabalha e é praticamente invisível na sociedade, mas que, na verdade, tem uma mente que escreve análises econômicas que impressionaram alguns dos melhores professores da região. Dalila sentiu as mãos tremerem. Durante anos tinha escrito artigos em segredo, usando um nome falso, submetendo para revistas acadêmicas internacionais, apenas para provar para si mesma que não era burra, que não era inútil, que tinha valor, mesmo que ninguém ao seu redor reconhecesse isso. Como o senhor descobriu? Ela sussurrou. Tenho recursos, Rashid respondeu. E quando algo me intriga, investigo a fundo. Você me intrigou, Dalila. Uma jovem invisível, que é na verdade brilhante. Quis conhecer a pessoa por trás dos artigos. E se eu fosse uma decepção pessoalmente? E se eu fosse tudo que meu pai diz que sou? Seu pai, Rashid disse com um toque de desdém na voz, é um homem que não consegue reconhecer um diamante quando tem um na própria casa. Conheci ele e sua irmã. 5 minutos foram suficientes para ver quem realmente são. Nádia é bonita, educada, refinada. Nádia é vazia. Rashid a interrompeu. Linda por fora, vazia por dentro. Fala bem, mas não diz nada. Sorri muito, mas não há nada real por trás do sorriso. É exatamente o tipo de pessoa que não me interessa. Dalila não sabia o que dizer. Ninguém nunca tinha falado de Nádia dessa forma. Durante toda a vida, sua irmã tinha sido colocada em um pedestal enquanto ela era jogada na lama. Então, o senhor me trouxe aqui porque leu meus artigos, ela perguntou, ainda processando. Trouxe você aqui porque li seus artigos e vi sua mente. Porque investiguei sua vida e vi como é tratada. Porque fiquei curioso sobre uma jovem que, apesar de ser esmagada todos os dias, continua se levantando, continua estudando, continua crescendo. Ele se sentou novamente, desta vez mais perto. Quero fazer uma proposta, mas antes disso, preciso que seja completamente honesta comigo. Pode fazer isso? Dalila sentiu, a garganta apertada demais para palavras. Por que você se deixa ser tratada daquela forma? Você claramente tem a inteligência para sair, para construir uma vida própria. Por que continua naquela casa? A pergunta era como uma faca. Dalila fechou os olhos, lutando contra lágrimas que há anos não derramava. Porque minha mãe está doente. Tem uma condição cardíaca que precisa de tratamento constante. Meu pai controla todo o dinheiro, todo o acesso aos médicos. Se eu sair, se eu desafiá-lo, ele vai cortar o tratamento dela. Vai deixá-la morrer só para me punir. E você se sacrifica por ela. Ela é minha mãe. A única pessoa naquela casa que já demonstrou qualquer tipo de bondade para mim. Rashid ficou em silêncio por um longo momento e quando falou novamente, sua voz tinha uma suavidade que Dalila não esperava. Sua mãe está sendo tratada no hospital central da capital. Sim, como o senhor sabe. Já transferi a responsabilidade financeira do tratamento dela para minha fundação pessoal. A partir de hoje, seu pai não tem mais controle sobre a saúde de Fátima. Dalila o encarou, certa de que tinha entendido errado. O quê? Fiz isso antes mesmo de você chegar aqui. Seus artigos me mostraram sua mente, mas investigar sua vida me mostrou seu coração. Você merecia essa liberdade. As lágrimas finalmente vieram, rolando pelas bochechas de Dalila sem permissão.
Durante anos tinha carregado aquele peso, aquele medo constante de que qualquer passo errado poderia custar a vida da mãe. E agora um estranho acabará de tirar isso de seus ombros. Por quê? Ela conseguiu perguntar entre soluços. Por que faria isso por mim? Porque reconheço o valor quando vejo. E porque acredito que você pode ser muito mais do que a filha invisível de Hassan. Ele se levantou e foi até uma mesa, voltando com alguns documentos. Esta é minha proposta. Quero que trabalhe para mim. Não como esposa arranjada, não como barganha política. Quero que trabalhe na divisão de desenvolvimento social da minha empresa. Seus artigos sobre economia comunitária são exatamente o que precisamos. Dalila limpou as lágrimas, tentando processar. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade. Um salário excelente, autonomia completa para desenvolver projetos e a chance de finalmente ser reconhecida pelo que realmente é, brilhante. Mas meu pai, quando ele descobrir... Seu pai vai descobrir que não apenas você está trabalhando para mim, mas que sua mãe não depende mais dele. Vai descobrir que não tem mais poder sobre você e vai ter que lidar com isso. Dalila olhou para os documentos, para a proposta que mudaria sua vida completamente. Era assustador, era libertador, era tudo o que sempre quis, mas nunca achou que pudesse ter. E tem mais uma coisa, Rashid disse, um pequeno sorriso aparecendo. Vai precisar de um lugar para ficar enquanto trabalha em Dubai. Tem um apartamento no edifício residencial da empresa. É seu, se aceitar. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Diga que vai parar de se esconder. Diga que vai mostrar ao mundo quem realmente é. Dalila olhou nos olhos dele e viu algo que nunca tinha visto antes quando alguém olhava para ela. Respeito genuíno. Não piedade, não condescendência. Respeito real pela pessoa que ela era. Sim, ela disse, a voz saindo mais forte que nunca. Eu aceito. Rashid sorriu, e foi um sorriso verdadeiro. Ótimo. Bem-vinda à corporação Al-Nasser, Dalila. Naquele momento, bateram na porta. Era Jamal. Um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos gentis. Senhor, desculpe interromper, mas há uma situação. Que tipo de situação? O pai da senhorita Dalila está ligando. Diz que precisa falar com o senhor urgentemente sobre a aliança matrimonial. Rashid revirou os olhos. Claro que está. Diga a ele que não há aliança matrimonial. Diga que contratei sua filha como executiva da empresa e que ela ficará em Dubai. Jamal arregalou os olhos, mas havia um sorriso se formando nos cantos da boca. Com prazer, senhor. Quando Jamal saiu, Dalila sentiu uma mistura de medo e exaltação. Hassan ia ficar furioso. Ia explodir. Ia fazer de tudo para tentar controlá-la novamente. Está com medo? Rashid perguntou, lendo sua expressão. Aterrorizada. Ela admitiu. Bom. Medo significa que está viva, que está tomando decisões reais. Mas lembre-se, ele não tem mais poder sobre você ou sua mãe. Não pode te machucar. Ele sempre dá um jeito. Não desta vez. Porque desta vez você não está sozinha. Dalila olhou para ele, pela primeira vez na vida, sentiu algo que não sabia que era possível. Esperança. Esperança real de que talvez, apenas talvez, pudesse ter uma vida diferente. Uma vida onde não fosse invisível. Uma vida onde seu valor fosse reconhecido. Mas o que ela não sabia era que aceitar aquela proposta ia desencadear uma série de eventos que testariam tudo o que pensava saber sobre família, lealdade e amor. Hassan não ia desistir facilmente. Nádia não ia aceitar ser deixada para trás. E Sabrina, que observava tudo dos corredores, tinha seus próprios planos. A guerra estava apenas começando, mas pela primeira vez, Dalila tinha armas para lutar de volta. E um aliado que acreditava nela quando ninguém mais acreditava. A ligação de Hassan para o palácio não foi apenas uma chamada, foi o início de um terremoto. Jamal voltou à sala menos de 10 minutos depois, com uma expressão preocupada que não conseguia esconder. Senhor Rashid, o pai da senhorita Dalila está exigindo falar com o senhor pessoalmente. Diz que não vai desligar até conseguir. Deixe ele esperar, Rashid respondeu calmamente, mas Dalila viu a tensão em seus ombros. Senhor, ele está ameaçando ir até a imprensa. Diz que vai expor que o senhor sequestrou a filha dele. Dalila se levantou de um pulo, o coração disparado. Ele não faria isso. Faria sim.
Rashid disse. A voz carregada de algo que parecia experiência. Homens como seu pai são previsíveis. Quando perdem controle, atacam com o que têm. E neste caso, ele tem acesso à mídia. Mas é mentira. Eu vim por vontade própria. Fatos não importam quando você controla a narrativa. Rashid se levantou e caminhou até a mesa, pegando o telefone. Deixe-me lidar com isso. Ele discou e colocou no viva voz. A voz de Hassan explodiu pela linha antes mesmo de Rashid poder falar. Onde está minha filha? O que você fez com ela? Cuidado com suas palavras, Hassan. Rashid o interrompeu. A voz fria como gelo. Dalila está aqui segura e por vontade própria. Vontade própria. Ela é uma criança, não sabe o que quer. Você a manipulou, a enganou. Estou aqui, pai, Dalila disse, a voz tremendo, mas firme. E não fui manipulada. Aceitei uma oferta de emprego. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Depois a voz de Hassan voltou, mais baixa, mais perigosa. Emprego? Você vai trabalhar para ele? Sim. Volta para casa agora. Não vou voltar. A explosão foi instantânea. Hassan começou a gritar tão alto que até pelo telefone era possível sentir a fúria. Quem você pensa que é? Você não passa de uma inútil, uma decepção. Acha que pode me desafiar? Acha que pode simplesmente sair? Já saí, Dalila respondeu. E pela primeira vez na vida, não havia medo em sua voz. Havia algo novo, algo que nem ela mesma reconhecia. Determinação. Você vai se arrepender disso, Hassan rosnou. Vou até aí buscar você. Vou arrastar você de volta, se for preciso. Não vai, Rashid interveio. Dalila é maior de idade e está aqui por escolha própria. Qualquer tentativa de forçá-la a voltar será tratada como sequestro. E eu tenho advogados suficientes para enterrar você em processos. Você não sabe com quem está mexendo, garoto. E você não sabe com quem está mexendo, Rashid respondeu, cada palavra cortante. Dalila não é mais sua propriedade e sua esposa não é mais sua refém. O tratamento de Fátima foi transferido para minha fundação. Você não tem mais poder sobre nenhuma delas. O que se seguiu foi uma enxurrada de ameaças, xingamentos e promessas de vingança que fez até Jamal recuar. Mas Rashid simplesmente desligou o telefone no meio da tirada de Hassan. Ele vai vir até aqui, Dalila sussurrou, abraçando a si mesma. Ele não vai aceitar isso. Deixe ele vir, Rashid disse. A segurança no palácio é impenetrável. Ele não vai nem passar do portão. Mas o que nenhum dos dois esperava era que Hassan tinha outros planos. Planos que envolveriam transformar aquilo em um escândalo público que abalaria não apenas a família, mas a reputação de Rashid em toda a região. E Nádia estava mais do que disposta a ajudar. Naquela mesma noite, enquanto Dalila era levada ao apartamento que seria sua nova casa, Hassan convocou uma reunião de emergência na mansão. Não apenas a família estava presente, mas também jornalistas de 3 grandes veículos de comunicação que ele conhecia pessoalmente. Minha filha foi levada contra a vontade dela, Hassan dizia para as câmeras com lágrimas falsas escorrendo pelo rosto. O Sheikh Rashid Al-Nasser a seduziu com promessas de emprego, mas todos sabemos o que realmente acontece quando homens poderosos levam jovens inocentes para seus palácios. Nádia estava ao lado dele, usando um vestido preto como se estivesse de luto. Minha irmãzinha é tão ingênua, ela disse com a voz embargada. Ela sempre foi vulnerável, fácil de manipular. Estou apavorada com o que pode estar acontecendo com ela agora. As câmeras adoraram. A história tinha tudo. Um bilionário poderoso, uma jovem supostamente inocente, acusações de manipulação. Em poucas horas, o vídeo estava em todos os canais de notícias e redes sociais. Dalila acordou no dia seguinte com Jamal batendo urgentemente na porta do apartamento. Senhorita Dalila, precisa ver isso. Ele mostrou o tablet com as manchetes. Sheik bilionário acusado de sequestrar jovem. Família desesperada busca filha mantida em palácio. Rashid Al-Nasser, escândalo abala a reputação do empresário. Dalila sentiu o chão sumir. As matérias mostravam fotos dela que nem sabia que existiam, todas escolhidas para fazê-la parecer jovem, vulnerável, incapaz de tomar decisões próprias. Hassan e Nadidia apareciam como família preocupada, desesperada. Isso vai destruir tudo, ela sussurrou.
Vão forçar o Sr. Rashid a me mandar de volta. Não vão, Jamal disse firmemente. Mas precisamos de uma estratégia. O sheik está convocando uma entrevista coletiva em 2 horas. Entrevista coletiva? Ele vai desmentir tudo publicamente e quer que você esteja lá ao lado dele. O pânico tomou conta de Dalila. Não posso ficar na frente de câmeras de jornalistas. Vão me fazer 1000 perguntas, vão me humilhar. Então seu pai ganha. Uma voz disse da porta. Dalila se virou e viu Rashid entrando no apartamento. Ele estava diferente da noite anterior. Havia uma dureza em seus olhos, uma determinação que beirava a raiva. Seu pai está apostando que você vai se esconder, que vai ter medo de enfrentá-lo publicamente, Rashid continuou. Está apostando que pode controlar a narrativa sem você poder se defender. Prove que ele está errado. Mas eu nunca falei em público. Nunca. Você escreveu artigos que acadêmicos respeitados leram e admiraram. Tem uma mente brilhante. Use-a. É diferente. Escrever é uma coisa, mas ficar na frente de câmeras é mostrar para o mundo quem você realmente é. Não a filha invisível que Hassan inventou, a mulher real com voz própria. Dalila respirou fundo, lutando contra o pânico. E se eu travar? E se eu não conseguir falar? Então eu falo por você. Mas dou a chance de você mesma contar sua história, porque ninguém pode fazer isso melhor que você. 2 horas depois, a sala de conferências do edifício principal da Corporação Al-Nasser estava lotada de jornalistas. Câmeras de todos os principais canais de notícias, repórteres falando rapidamente em seus microfones, flashes disparando sem parar. Rashid entrou primeiro, caminhando com aquela confiança natural que comandava a atenção. E então, atrás dele, Dalila. O murmúrio foi imediato. Jornalistas sussurravam entre si. Câmeras viravam todas para ela. Dalila sentiu cada olhar como se fossem agulhas, mas forçou os pés a continuarem andando até chegar à mesa na frente da sala. Bom dia, Rashid começou, a voz ecoando pelo sistema de som. Obrigado por comparecerem. Vamos esclarecer de uma vez por todas as acusações absurdas que foram feitas contra mim e contra a senhorita Dalila. Uma jornalista levantou a mão imediatamente. Sheik Rashid, o pai dela alega que a senhorita Dalila foi levada contra a vontade. O que o senhor tem a dizer? Que é mentira. Dalila está aqui por escolha própria, trabalhando como consultora de desenvolvimento social na minha empresa. Mas por que uma jovem sem formação superior seria contratada para um cargo assim? Outro repórter gritou. Antes que Rashid pudesse responder, Dalila sentiu algo explodir dentro dela. Era raiva. Raiva por anos de ser chamada de burra, de inútil, de incapaz. Raiva por Hassan estar usando a mídia para espalhar as mesmas mentiras que ela tinha ouvido a vida inteira. Posso responder, ela disse, sua voz saindo mais alta que pretendia. Rashid olhou para ela, surpreso, mas satisfeito. Por favor. Dalila se levantou, as pernas tremendo, mas a voz firme. Durante os últimos anos, publiquei 15 artigos acadêmicos em revistas internacionais sobre economia e desenvolvimento social. Usei um pseudônimo porque sabia que minha família nunca permitiria que eu fizesse isso abertamente. O silêncio na sala foi absoluto. Jornalistas olhavam uns para os outros confusos. Meu pai diz que sou uma jovem vulnerável e fácil de manipular. Dalila continuou, a voz ganhando força. Mas a verdade é que ele nunca soube quem eu realmente sou, porque ele nunca se importou em descobrir. Então, você está dizendo que seu pai mentiu? Uma jornalista perguntou. Estou dizendo que ele criou uma versão de mim que é conveniente para ele, uma filha fraca, dependente, controlável. Mas essa pessoa nunca existiu. Se você é tão capaz, outro repórter gritou, por que viveu como empregada na casa do seu pai? A pergunta foi como um tapa. Dalila hesitou, sentindo todas as feridas antigas se abrindo. Mas então olhou para Rashid, que a assentiu encorajadoramente. Porque minha mãe está doente e meu pai controlava o acesso dela ao tratamento médico. Se eu saísse, se eu o desafiasse, ele cortaria o tratamento, a deixaria morrer para me punir. O choque foi visível nos rostos dos jornalistas. Aquilo não era a história que Hassan tinha contado. E agora? Alguém perguntou. Agora, o tratamento da minha mãe foi transferido para a Fundação Al-Nasser. Ele não tem mais esse poder sobre mim ou sobre ela. Isso soa como vingança. Uma jornalista mais velha observou.
O sheik libertando você do pai controlador. Muito conveniente para uma história romântica. Dalila sentiu o rosto esquentar. Não tem nada de romântico nisso. É apenas um homem decente reconhecendo uma situação abusiva e oferecendo uma saída. Mas você não acha estranho, a jornalista insistiu, que um bilionário se interesse tanto assim por você especificamente? Ele se interessou pelo meu trabalho acadêmico, pelo meu potencial profissional, não por mim pessoalmente. E vale ressaltar, Rashid interveio, que Dalila tem um contrato de trabalho completo, com salário de mercado, benefícios e autonomia total sobre seus projetos. Não há nada de suspeito ou irregular. As perguntas continuaram por mais 20 minutos. Alguns jornalistas claramente acreditavam em Hassan, outros começavam a questionar a narrativa dele. Mas o momento decisivo veio quando uma repórter jovem, que tinha ficado quieta até então, levantou a mão. Senhorita Dalila, seu pai e sua irmã estão do lado de fora do prédio agora. Eles exigem falar com você. Você aceita? O coração de Dalila parou. Hassan estava ali do lado de fora esperando. Aceito. Ela ouviu sua própria voz dizer antes que o cérebro pudesse processar. Rashid a olhou preocupado. Não precisa fazer isso. Preciso sim. Se não enfrentar agora, vou passar o resto da vida fugindo. 10 minutos depois, Dalila estava no saguão principal do edifício, com câmeras de todos os canais transmitindo ao vivo. As portas de vidro se abriram e Hassan entrou como um furacão com Nadidia logo atrás. Dalila. Ele gritou, caminhando direto para ela. Chega dessa palhaçada. Você vai voltar para casa agora. Mas Dalila não recuou. Pela primeira vez na vida, ficou parada, olhando nos olhos do pai. Não vou. Você não tem escolha. Tenho sim. E escolho ficar. Hassan levantou a mão como se fosse agarrá-la, mas seguranças imediatamente se posicionaram entre eles. Ele recuou, percebendo que estava sendo filmado, e mudou de tática. Você está sendo manipulada, filha, ele disse, a voz ficando melosa, falsa. Esse homem está usando você. Promete coisas que nunca vai cumprir. Quando enjoar de você, vai te jogar fora como lixo. Como você me tratou a vida inteira? A pergunta saiu antes que Dalila pudesse pensar. E uma vez que começou, não conseguiu parar. Você me chamou de inútil desde que me entendo por gente. Me fez trabalhar como empregada na própria casa. Me comparou com Nadidia todos os dias para me fazer sentir inferior. E agora, quando finalmente consigo sair, quer fingir que é um pai preocupado. Hassan ficou vermelho. Eu te dei teto, comida, tudo o que precisava. Você usou minha mãe doente como refém para me controlar. Ameaçou deixá-la morrer se eu não obedecesse. O saguão ficou em silêncio absoluto. Todas as câmeras estavam fixas em Hassan, capturando cada microexpressão de culpa que ele tentava esconder. Isso é mentira. Nadidia gritou, dando um passo à frente. Nossa família sempre foi perfeita. Dalila está inventando coisas para justificar essa rebeldia. Perfeita. Dalila se virou para a irmã. Você me chamou de feia todos os dias. Riu de mim na frente dos seus amigos. Me tratou como se eu fosse menos que humana. E agora vem aqui fingir preocupação. Eu sou sua irmã. Irmãs não destroem umas às outras. Irmãs não se alegram com o sofrimento uma da outra. Nadidia abriu a boca, fechou, abriu de novo. Pela primeira vez não tinha resposta, porque tudo que Dalila disse era verdade, e ela sabia disso. Hassan percebeu que estava perdendo o controle da situação. Você vai se arrepender disso, Dalila. Quando ele te abandonar, quando você não tiver mais nada, não venha me pedir ajuda. Não vou precisar da sua ajuda. Nunca mais. Você não é nada sem mim. Não, Dalila disse a voz finalmente calma, finalmente certa. Eu sempre fui algo, apesar de você. E agora vou ser tudo o que você disse que eu nunca poderia ser. Hassan olhou ao redor vendo todas as câmeras, todos os jornalistas, todos os funcionários do prédio assistindo. Percebeu que tinha perdido, que a filha que sempre controlou tinha finalmente escapado. Isso não acabou, ele rosnou. Para mim acabou, Dalila respondeu. Hassan deu meia volta e saiu com Nadidia correndo atrás dele. As portas de vidro se fecharam e só então Dalila percebeu que suas pernas estavam tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Rashid apareceu ao lado dela imediatamente. Você conseguiu.
Consegui, ela sussurrou, ainda não acreditando completamente. Mas enquanto câmeras continuavam filmando, enquanto jornalistas gritavam perguntas e enquanto o vídeo do confronto começava a se espalhar pelas redes sociais, ninguém percebeu uma pessoa observando tudo de um canto discreto, Sabrina. E a expressão no rosto dela não era de admiração ou apoio. Era algo muito mais perigoso, inveja. Porque ela tinha visto o jeito que Rashid olhava para Dalila, o jeito que ele ficou ao lado dela, o jeito que ele a defendeu. E Sabrina tinha seus próprios planos para o sheik. Planos que não incluíam uma intrusa roubando a atenção dele. A batalha pública tinha sido vencida, mas uma guerra muito mais pessoal estava apenas começando. E Dalila ainda não fazia ideia de quantos inimigos tinha acabado de fazer dentro do próprio palácio. O vídeo do confronto entre Dalila e Hassan viralizou em menos de 24 horas. 16 milhões de visualizações, milhares de comentários, reportagens em todos os canais de notícias. A opinião pública estava dividida, mas uma coisa era certa. O nome de Dalila agora era conhecido em todo o país e nem todos estavam felizes com isso. Ela está adorando a atenção, Sabrina murmurou para um grupo de executivos enquanto Dalila passava pelo corredor do edifício da corporação Al Nazer. Era o primeiro dia oficial dela como consultora e a tensão no ar era palpável. Ouvi dizer que nem tem diploma universitário, uma das executivas, Laila, comentou com desdém. Como alguém assim consegue um cargo desses? Ah, é verdade. Sabemos exatamente como. As risadas foram baixas, mas cruéis. Dalila ouviu cada palavra, mas continuou caminhando com a cabeça erguida. Tinha aprendido há muito tempo a não dar satisfação para quem queria vê-la quebrada. Jamal a esperava na porta do Departamento de Desenvolvimento Social. Bom dia, senhorita Dalila. Pronta para o primeiro dia? Pronta quanto posso estar, ela respondeu, tentando esconder o nervosismo. Vai se sair bem. O senhor Rashid acredita muito em você. Mas quando Dalila entrou na sala de reuniões onde conheceria sua equipe, percebeu que acreditar nela não seria suficiente. 8 pessoas estavam sentadas ao redor da mesa e todas tinham a mesma expressão, ceticismo misturado com ressentimento. Então você é a nova consultora, um homem de meia idade disse, sem se levantar para cumprimentá-la. Yousal Mansur, chefe do departamento há 15 anos. Prazer em conhecê-lo. Dalila estendeu a mão, mas ele apenas olhou para ela como se fosse algo desagradável. Vamos ver quanto tempo você dura, ele disse finalmente, ignorando a mão estendida. Já tivemos 6 consultores externos nos últimos 3 anos. Nenhum conseguiu implementar nada de útil. Ah, talvez porque nenhum deles realmente entendesse as necessidades comunitárias da região. Dalila respondeu baixando a mão, mas mantendo a voz firme. Ah, e você entende? Uma garota que até semana passada trabalhava como empregada doméstica. O silêncio na sala foi brutal. Todos olhavam para Dalila, esperando vergonha, esperando vê-la se defender de forma desesperada. Mas ela simplesmente puxou uma cadeira e se sentou. Trabalhei como empregada, sim. E isso me deu uma perspectiva que vocês, sentados em escritórios climatizados, nunca vão ter. Sei como é não ter voz, sei como é ser invisível. E é exatamente isso que vou mudar nos projetos sociais desta empresa. Perspectiva não paga as contas. Laila interveio. Ela também estava na reunião. Precisamos de resultados mensuráveis, não de histórias emocionantes. Ótimo! Então vamos falar de números. Dalila abriu seu tablet e projetou uma apresentação na tela, analisando os últimos 5 projetos sociais da empresa. Vi que apenas 18% das comunidades beneficiadas reportaram melhoria real na qualidade de vida. Sabe por quê? Ninguém respondeu. Porque vocês implementam soluções sem consultar as pessoas que realmente vivem os problemas. Constroem escolas sem perguntar se faltam professores. Instalam tecnologia sem verificar se há energia elétrica estável. Gastam milhões em projetos que ficam bonitos no relatório anual, mas não mudam nada na prática. Essas análises foram feitas por consultores especializados, Youssef protestou, mas sua voz tinha menos confiança agora. Consultores que nunca pisaram nas comunidades. Eu li os relatórios. Todos baseados em dados secundários e pesquisas superficiais. E você fez diferente. Sim. Nos últimos anos visitei 17 comunidades carentes da região. Conversei com centenas de pessoas. Documentei necessidades reais, não as que aparecem em gráficos bonitos.
Dalila passou para o próximo slide, mostrando fotos, entrevistas transcritas, dados coletados pessoalmente. A sala ficou em silêncio, mas dessa vez não era de desdém, era de surpresa. Então, você realmente sabe do que está falando, uma jovem chamada Mina disse, a primeira pessoa a demonstrar algo próximo de respeito. Sei. E se me derem chance, posso transformar os projetos desta empresa em algo que realmente faça diferença. Youssef se levantou abruptamente. Vou precisar verificar tudo isso com o Sheikh Rashid. Não acredito que ele aprovou você sem saber dessas atividades extraoficiais suas. Ele sabe de tudo, Dalila respondeu calmamente. Foi por isso que me contratou. Depois que Youssef saiu bufando, o resto da equipe começou a fazer perguntas reais sobre o trabalho. Ainda havia resistência, ainda havia dúvidas, mas pelo menos agora estavam ouvindo. Tudo parecia estar indo bem até que Sabrina apareceu na porta. Dalila, preciso falar com você agora. Havia algo na voz dela que fez todos na sala ficarem tensos. Dalila se desculpou e seguiu Sabrina para o corredor. O Sheikh Rashid vai fazer um jantar beneficente hoje à noite. Sabrina começou, os braços cruzados. Com investidores importantes, políticos, imprensa. Ele quer que você vá. Eu? Aparentemente ele acha importante que você seja vista publicamente como parte da equipe executiva para acabar com os rumores. Que rumores? Sabrina sorriu, mas não tinha nada de gentil naquele sorriso. Que você é amante dele. Que está aqui apenas para outros serviços. Dalila sentiu o rosto queimar. Isso é ridículo. É, mas as pessoas adoram fofocas. E a melhor forma de acabar com elas é você aparecer no jantar, agir profissionalmente, mostrar que é apenas mais uma funcionária. Está bem, vou. Ótimo. O código de vestimenta é formal, muito formal. Temos estilistas e maquiadores disponíveis para funcionários importantes. Vou me arrumar sozinha. Obrigada. Você tem certeza? Porque essas pessoas são da alta sociedade, vão te julgar por cada detalhe da sua aparência. Estou acostumada a ser julgada. Tudo bem, Sabrina deu de ombros. Mas não diga que não avisei quando chegar lá e perceber que é a única vestida inadequadamente. Ela se afastou e Dalila ficou ali parada, o estômago embrulhado. Um jantar com a elite. Exatamente o tipo de evento onde Hassan sempre levava Nadidia e a deixava em casa. Naquela noite, Dalila estava no apartamento, olhando para o armário praticamente vazio. Tinha apenas algumas roupas simples, nada que servisse para um evento de gala. Pensou em ligar para Rashid e dizer que não podia ir, mas isso seria dar a Sabrina exatamente o que ela queria, vê-la fracassar. Bateram na porta. Quando Dalila abriu, encontrou 3 mulheres carregando malas enormes. Senhorita Dalila, somos da equipe de estilo. O Sheikh Rashid nos enviou. Eu disse que não precisava. Ele insistiu. Disse que você merece se sentir confiante esta noite. As próximas 2 horas foram um turbilhão. As mulheres trabalharam com uma eficiência impressionante, mas também com gentileza genuína. Experimentaram diversos vestidos até encontrarem um que fez Dalila prender a respiração quando se olhou no espelho. Você está linda, uma das estilistas disse sorrindo. Vai deixar todos de boca aberta. Mas quando Dalila chegou ao salão de eventos do hotel de luxo, onde o jantar aconteceria, percebeu que Sabrina tinha plantado sementes de dúvida muito eficazes. Mesmo vestida adequadamente, mesmo maquiada, mesmo com a postura ereta, ela se sentia uma fraude. O salão estava repleto de pessoas importantes, políticos que apareciam no noticiário, empresários bilionários, celebridades. E todos olhavam para ela quando entrou. Aquela é a garota do vídeo, alguém sussurrou. Aqui acusou o pai de abuso. Ouvi dizer que ela e o Sheikh. Dalila respirou fundo e continuou andando. Rashid a viu de longe e se aproximou imediatamente, parecendo aliviado. Você veio. Estava preocupado que Sabrina tivesse te afastado. Ela tentou. Não funcionou. Rashid sorriu. Ótimo. Venha. Quero te apresentar algumas pessoas. Ele a levou para um grupo de investidores internacionais, apresentando-a como a nova consultora de desenvolvimento social. Alguns foram educados, outros claramente céticos. Mas Dalila respondeu todas as perguntas com conhecimento e confiança. Tudo estava indo surpreendentemente bem até que Sabrina subiu no pequeno palco do salão. Boa noite a todos.
Ela disse ao microfone, seu sorriso brilhando. Antes do jantar, gostaria de fazer um anúncio especial. Como sabem, o Sheikh Rashid é conhecido por sua generosidade e por dar oportunidades a pessoas de diversos backgrounds. Dalila sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado. Esta noite temos conosco a senhorita Dalila, nossa mais nova funcionária, e achei que seria inspirador compartilhar a história dela com todos vocês. O que ela está fazendo? Dalila sussurrou para Rashid. Não sei, mas não gosto disso. Dalila veio de circunstâncias muito humildes. Sabrina continuou. Trabalhou como empregada doméstica até recentemente e o Sheikh Rashid, em sua infinita bondade, decidiu lhe dar uma chance. Acho lindo quando pessoas ricas ajudam os menos afortunados, não acham? O tom era doce, mas o veneno estava claro. Sabrina estava reduzindo Dalila a um projeto de caridade, minimizando suas qualificações, fazendo parecer que ela estava ali por pena. Então vamos dar uma salva de palmas para o Sheikh Rashid por sua generosidade. Sabrina começou a aplaudir e o salão inteiro seguiu, mas Dalila podia ver a piedade nos olhos deles. Não era respeito, era pena. Ela sentiu o rosto queimar de humilhação. Era exatamente como em casa, mas multiplicado por 100. Estava sendo reduzida, diminuída, transformada em objeto de caridade na frente de centenas de pessoas importantes. Rashid estava claramente furioso, mas antes que pudesse dizer algo, Dalila se levantou, caminhou até o palco com passos firmes, subiu os degraus e pegou o microfone das mãos de Sabrina. Obrigada, Sabrina, ela disse, a voz ecoando pelo salão. É verdade que trabalhei como empregada doméstica e não tenho vergonha disso. O salão ficou em silêncio absoluto. Mas essa não é toda a história, Dalila continuou. Enquanto trabalhava, também estudava, também pesquisava, também escrevia artigos acadêmicos que foram publicados em revistas internacionais de economia e desenvolvimento social. Ela podia ver a surpresa nos rostos das pessoas. Escrevi sobre como políticas econômicas falham quando ignoram as realidades das comunidades que supostamente beneficiam. Escrevi sobre como programas sociais bem-intencionados muitas vezes perpetuam dependência em vez de criar autonomia. E escrevi sobre como é possível criar mudança real quando você realmente escuta as pessoas afetadas. Qualquer um pode escrever artigos. Alguém na plateia gritou. Verdade, Dalila concordou, por isso trouxe evidências. Ela acenou para Jamal, que estava no fundo do salão. Ele projetou na tela atrás dela os 15 artigos publicados, completos com os nomes das revistas acadêmicas, as citações que cada um recebeu e comentários de professores respeitados. Professor Hamid Al-Zahani da Universidade Nacional chamou meu artigo sobre microeconomia comunitária de uma das análises mais perspicazes que já leu. Dalila leu de um dos comentários. Professora Nadidi Al-Yazid disse que minha pesquisa sobre desenvolvimento sustentável deveria ser leitura obrigatória para gestores públicos. O salão estava completamente silencioso agora. Sabrina tinha empalidecido visivelmente. Então sim, Dalila concluiu. Vim de circunstâncias humildes, mas não estou aqui por caridade. Estou aqui porque posso fazer o trabalho. E vou provar isso não com palavras, mas com resultados. Ela devolveu o microfone para Sabrina, que ficou congelada no lugar, e desceu do palco. O silêncio durou mais alguns segundos e então alguém começou a aplaudir. Depois outro e outro. Em poucos segundos, o salão inteiro estava aplaudindo, mas dessa vez não era por pena, era respeito genuíno. Rashid estava sorrindo quando ela voltou. Você é incrível. Estava cansada de ser subestimada, ela respondeu, ainda tremendo da adrenalina. Mas a noite ainda tinha uma última surpresa. Quando o jantar terminou e as pessoas começaram a sair, uma mulher mais velha se aproximou de Dalila. Estava elegantemente vestida, mas havia algo familiar nela que Dalila não conseguia identificar. Senhorita Dalila, a mulher disse com um sotaque suave. Meu nome é Yasmin Al-Nazer. Sou mãe do Rashid. O coração de Dalila disparou. A mãe do Sheikh, uma das mulheres mais poderosas e respeitadas de toda a região. É uma honra conhecê-la, senhora Al-Nazer. A honra é minha. Li seus artigos. Todos eles. São extraordinários. Obrigada. Mas não vim aqui para elogiar seu trabalho, Yasmin disse, os olhos ficando mais sérios. Vim te avisar. Meu filho nunca demonstrou interesse romântico por ninguém antes. E agora com você aqui, vejo algo diferente nos olhos dele. Dalila ficou sem palavras. Senhora,
Não há nada entre nós. É apenas profissional. Ainda. Mas vai haver. E quando houver, muitas pessoas vão tentar destruir vocês dois. Pessoas com muito mais poder que Sabrina ou seu pai. Por quê? Porque Rashid é um dos homens mais poderosos desta região e o casamento dele significa alianças políticas, acordos comerciais, poder redistribuído. Há famílias inteiras que apostaram suas fortunas na possibilidade de casar uma filha com ele. Mas eu não quero me casar com ele. Yasmin sorriu. Querida, o que você quer raramente importa quando política e poder estão envolvidos. Só estou te avisando. Tempestades estão vindo. Prepare-se. Ela se afastou, deixando Dalila completamente abalada. Em poucas horas tinha enfrentado humilhação pública, provado seu valor e recebido um aviso sobre perigos que nem sabia que existiam. Quando finalmente voltou ao apartamento, encontrou uma mensagem esperando. Era de um número desconhecido, mas a foto anexada fez seu sangue gelar. Era sua mãe, Fátima, em uma cama de hospital com Hassan sentado ao lado. E a mensagem dizia: sua mãe sofreu uma piora súbita. Os médicos dizem que ela quer te ver, mas não sabemos se ela vai durar a noite. Talvez você devesse ter pensado melhor antes de abandonar sua família. Dalila largou o celular, as mãos tremendo. Era uma armadilha. Tinha que ser. Mas e se não fosse? E se sua mãe realmente estivesse morrendo e ela não estivesse lá? Antes que pudesse decidir o que fazer, bateram na porta. Era Rashid. Recebi a mesma mensagem. Ele disse: é uma emboscada. Hassan está tentando te forçar a voltar. Mas e se minha mãe realmente estiver morrendo? Já liguei para o hospital. Fátima está estável. Não houve nenhuma piora. É mentira. Dalila desabou no sofá, chorando de alívio e raiva ao mesmo tempo. Ele usaria a própria esposa doente para me manipular? Homens desesperados fazem coisas terríveis. E seu pai está percebendo que perdeu todo o controle. O que eu faço? Você se mantém forte. Continua provando seu valor. E deixa ele se afundar nas próprias mentiras. Mas naquele momento, nenhum dos dois sabia que Hassan tinha um plano muito mais elaborado. Um plano que envolveria não apenas destruir a reputação de Dalila, mas arruinar completamente o império de Rashid. E Nadidia estava prestes a executar sua parte com uma crueldade que superaria até mesmo o pai. A mensagem falsa sobre Fátima foi apenas o começo. Hassan tinha um plano muito maior e Nadidia estava prestes a executá-lo com uma crueldade que superaria tudo o que tinham feito antes. 3 dias depois, Dalila estava finalizando a apresentação do seu primeiro grande projeto, um programa de desenvolvimento comunitário que seria apresentado para um conselho de investidores internacionais. Era a chance dela provar definitivamente seu valor e todos no departamento sabiam disso. Está nervosa? Jamal perguntou enquanto ela revisava os slides pela 10ª vez. Aterrorizada. Se esse projeto for aprovado, vai beneficiar milhares de famílias. Se falhar. Não vai falhar. Seu trabalho é impecável. Mas o que Dalila não sabia era que Sabrina tinha passado as últimas noites acordada planejando exatamente como fazer aquele projeto falhar. Na manhã da apresentação, Dalila chegou cedo ao auditório e conectou seu computador ao sistema de projeção. Tudo parecia normal. Investidores começaram a chegar, enchendo as primeiras filas. Rashid estava sentado ao fundo, um sorriso encorajador no rosto. Yasmin Al-Nazer também estava presente, observando tudo com aqueles olhos penetrantes. Bom dia a todos, Dalila começou, a voz firme, apesar dos nervos. Hoje vou apresentar um projeto de desenvolvimento comunitário que combina análise econômica rigorosa com necessidades reais das populações atendidas. Ela clicou no controle remoto para passar o primeiro slide. Mas o que apareceu na tela não foi sua apresentação profissional. Era uma foto dela aos 16 anos, usando o uniforme de empregada da casa de Hassan, limpando o chão. E embaixo, uma legenda cruel. De empregada a executiva. Será que ela realmente tem qualificação ou apenas seduz chefes? Dalila ficou congelada. O auditório explodiu em murmúrios. Ela clicou desesperadamente no controle, mas cada slide que aparecia era pior que o anterior. Fotos antigas dela trabalhando, montagens maldosas sugerindo coisas horríveis, até cópias falsificadas de mensagens românticas que ela supostamente teria enviado para Rashid. Isso não é minha apresentação, ela gritou, mas sua voz foi engolida pela confusão. Rashid se levantou imediatamente,
correndo para desligar o projetor, mas o estrago estava feito. Investidores conversavam entre si, claramente questionando a credibilidade dela. Alguns já levantavam para sair. Quem fez isso? Rashid rugiu. A fúria é evidente. Sabrina estava no fundo do auditório, tentando parecer chocada, mas Dalila viu o brilho triunfante nos olhos dela. E então viu algo mais. Nadidia, sua própria irmã, saindo discretamente pela porta lateral com um sorriso vitorioso. Tudo se encaixou. Hassan não podia entrar no edifício por causa da segurança, mas Nadidia podia. E Sabrina tinha acesso ao sistema de computadores. Elas tinham trabalhado juntas. A apresentação foi sabotada. Jamal anunciou depois de verificar o computador. Alguém substituiu os arquivos ontem à noite usando credenciais administrativas. Credenciais administrativas. Rashid se virou para Sabrina. Apenas você e eu temos esse nível de acesso. Senhor, eu nunca. Verificar os logs vai mostrar exatamente quem fez isso, Jamal disse, já digitando no tablet. Sabrina empalideceu. Espera, eu posso explicar. Você sabotou uma apresentação de trabalho por ciúmes, Rashid disse, a voz tão fria que até Dalila sentiu um arrepio. Colocou em risco um projeto que beneficiaria milhares de pessoas porque não suporta ver outra mulher ter sucesso. Ela não merece estar aqui. Sabrina explodiu, toda a fachada de profissionalismo desaparecendo. Trabalho para você há 6 anos. 6 anos sendo perfeita, eficiente, sempre disponível e você nem me olha. Mas essa intrusa aparece e de repente é tudo que você vê. O auditório ficou em silêncio absoluto. Sabrina tinha acabado de confessar na frente de todos. Você está demitida, Rashid disse simplesmente. A segurança vai escoltá-la do prédio imediatamente. Mas antes que os seguranças pudessem chegar, as portas do auditório se abriram de forma dramática. Hassan entrou como um furacão com Nadidia atrás, e atrás deles, câmeras de televisão. Vejam todos, Hassan gritou para as câmeras. Vejam como minha filha está sendo humilhada publicamente, exatamente como avisei que aconteceria. Dalila percebeu com horror que aquilo tinha sido planejado desde o início. A sabotagem não era apenas para arruinar a apresentação, era para criar um momento filmável onde ela parecesse estar fracassando, onde Hassan pudesse entrar como pai salvador. Dalila, chega dessa insanidade. Hassan continuou, abrindo os braços teatralmente. Volta para casa. Volta para sua família de verdade. Esse homem só te usou e agora está te descartando, exatamente como avisei. Saia do meu edifício, Rashid disse, avançando. Agora. Seu edifício. Hassan riu. Acho que você vai querer ouvir o que tenho a dizer antes de me expulsar. Ele acenou e Nadidia se adiantou, entregando um envelope para Rashid. Evidências de que você contratou Dalila por motivos pessoais. Mensagens privadas, registros de transferências suspeitas de dinheiro. Se você não deixar minha filha voltar para casa, isso vai para cada jornal e canal de TV do país. Era mentira. Tinha que ser. Mas Hassan parecia tão confiante que até alguns investidores começaram a olhar para Rashid com desconfiança. Pode publicar o que quiser, Rashid disse calmamente, porque não tenho nada a esconder. Não? Nadidia se adiantou, um sorriso maldoso no rosto. Então explica isso. Ela começou a projetar imagens no mesmo sistema que tinha sido usado para sabotar Dalila. Mas essas imagens eram diferentes. Mostravam Rashid e Dalila conversando em momentos privados, fotos tiradas de ângulos que faziam parecer muito mais íntimo do que realmente era. Olhem bem, Nadidia disse para as câmeras. Minha irmãzinha ingênua não percebe, mas está sendo usada. E quando ele cansar dela, vai jogá-la fora e buscar a próxima. Dalila sentiu lágrimas de raiva queimar em seus olhos, não pela acusação, mas pela traição. Nadidia era sua irmã. Sua própria irmã estava fazendo isso. Sabe o que é engraçado? Uma voz feminina ecoou pelo auditório. Era Yasmin Al-Nazer se levantando da plateia. Vocês dois são exatamente o tipo de pessoas que meu filho mais despreza. Hassan se virou, claramente não esperando interferência. Com todo respeito, senhora Al-Nazer, isso é assunto de família. É assunto meu quando você invade uma propriedade privada com câmeras de televisão e acusações falsas. Yasmin cortou. Ela caminhou até a frente com uma autoridade que fez Hassan recuar. Sabe quantas famílias tentaram forçar filhas no meu filho? Dezenas. E sabe o que ele fez com todas?
Ela se virou para as câmeras. Recusou todas. Porque Rashid não se interessa por mulheres que são oferecidas como mercadoria. Vocês tentaram fazer exatamente isso há dias atrás, não foi? Hassan ficou pálido. Nádia olhou para o pai confusa. Que tal contarmos para todos o que realmente aconteceu naquela reunião? Yasmin sugeriu. E então, na tela que Nadidia tinha usado para atacar, apareceu algo diferente. Era uma gravação de segurança da reunião entre Rashid, Hassan e Nadidia dias atrás. No vídeo, Hassan empurrava Nadidia para frente como se fosse um produto à venda. Minha filha é perfeita para o senhor. Linda, obediente, vai fazer tudo o que quiser. A Nádia do vídeo sorriu, fazendo poses, claramente tentando seduzir. Seria uma honra ser sua esposa, Sheikh Rashid. E então veio a resposta de Rashid, que fez o auditório inteiro prender a respiração. Não tenho interesse em mulheres que são vendidas pelos pais. E definitivamente não tenho interesse em alguém que trata a própria irmã como lixo. Como você sabe sobre a irmã? Hassan perguntou no vídeo. Porque investiguei sua família antes de aceitar essa reunião. E descobri algo interessante. Vocês têm outra filha. Uma filha que vocês escondem, humilham, tratam como empregada. Por que será? Nádia no vídeo ficou nervosa. Dalila é complicada. Não tem nada a oferecer. Não tem nada a oferecer, Rashid repetiu. Ela escreveu 15 artigos acadêmicos que professores internacionais elogiaram. Enquanto isso, o que você fez além de gastar dinheiro e maltratar sua irmã? A Nádia do presente estava branca como papel. Hassan tentou desligar a projeção, mas Jamal já tinha assumido o controle do sistema. O vídeo continuou. Saiam do meu escritório. E se realmente querem uma aliança com minha família, mandem a outra filha. Porque essa aqui é exatamente o tipo de pessoa que não quero perto de mim. E o auditório explodiu. Investidores começaram a aplaudir. Jornalistas gritavam perguntas para Hassan, que tentava desesperadamente encontrar uma saída. Isso foi editado. Ele gritou. Manipulado. Está time Stamped com certificação digital. Yasmin disse calmamente. Pode mandar qualquer perito verificar. É real. Nádia desabou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Era humilhação pura. Pela primeira vez na vida, era ela sendo exposta publicamente, sendo comparada com Dalila e considerada inferior. Vocês não entendem, Hassan berrou. Eu construí aquela família, dei tudo para elas e essa ingrata me traiu, me abandonou. Traiu? Uma voz fraca veio da porta. Todos se viraram. Fátima estava ali, apoiada em uma enfermeira, visivelmente frágil, mas com os olhos brilhando de determinação. Mãe! Dalila correu para ela. O que está fazendo aqui? Você deveria estar descansando. Vim dizer a verdade, Fátima disse a voz trêmula, mas firme. Ela olhou para Hassan com uma mistura de tristeza e raiva. Durante 20 anos assisti você destruir nossa filha mais nova. A chamou de feia, de burra, de inútil. E eu deixei, porque tinha medo. Medo que você cortasse meu tratamento, que me deixasse morrer. Fátima, não faça isso. Hassan tentou se aproximar, mas Rashid bloqueou o caminho. Mas agora não tenho mais medo, Fátima continuou. Porque Dalila me libertou. E porque preciso que ela saiba uma coisa que deveria ter dito há anos. Ela segurou o rosto de Dalila com as mãos trêmulas. Você é a filha mais forte, mais brilhante, mais extraordinária que uma mãe poderia ter. E me desculpe. Me desculpe por não ter te defendido. Me desculpe por ter sido fraca quando você precisava que eu fosse forte. Dalila desabou a chorar nos braços da mãe. Você estava doente, mãe. Não foi culpa sua. Foi sim. Mas vou consertar isso agora. Fátima se virou para as câmeras. Meu marido é um homem cruel que usou minha doença para controlar nossas filhas. Transformou Nádia em uma pessoa mimada e vazia e tentou destruir Dalila porque ela se recusava a ser quebrada. Mas ele falhou, porque algumas pessoas são fortes demais para serem destruídas. Hassan estava vermelho de raiva. Você não sabe o que está fazendo, Fátima. Sem mim você não é nada. Sem você, Fátima disse calmamente, eu finalmente posso respirar. Seguranças finalmente chegaram e começaram a escoltar Hassan e Nadidia para fora. Mas Hassan não ia embora quieto. Isso não acabou, ele gritou. Vocês vão pagar por isso, todos vocês. Já acabou, Hassan.
Yasmin disse. Seu comportamento foi filmado e transmitido ao vivo. Não apenas você perdeu a filha que tentava controlar, mas também destruiu qualquer credibilidade que tinha no mundo dos negócios. E era verdade. Nos dias seguintes, parceiros comerciais começaram a romper contratos com Hassan. Investidores se afastaram. A própria mansão da família teve que ser vendida para pagar dívidas que se acumularam quando sua reputação desmoronou. Nadidia tentou se reconstruir, mas descobriu que ser linda e mimada não era suficiente quando todos sabiam quem ela realmente era por dentro. Os amigos que tinha desapareceram, os pretendentes sumiram. Ela ficou sozinha com suas escolhas e teve que aprender da forma mais difícil que beleza sem caráter é apenas uma fachada vazia. Mas para Dalila, tudo mudou. No dia seguinte ao confronto, ela fez a apresentação real do projeto, sem sabotagem, sem interferência, e foi aprovado por unanimidade. 6 meses depois, o programa já tinha transformado a vida de 5.000 famílias. Youssef, o chefe do departamento que tinha resistido tanto, procurou Dalila um dia. Eu te devo um pedido de desculpas. Julguei você pela origem, não pela competência. Foi errado da minha parte. Obrigada por reconhecer, Dalila respondeu, e o fez trabalhar no projeto dela até provar que merecia sua confiança de volta. Fátima se recuperou aos poucos, longe do estresse de viver com Hassan. Ela e Dalila alugaram um apartamento juntas, reconstruindo a relação que tinha sido sufocada por anos de medo e controle. E Rashid, posso te perguntar uma coisa? Dalila disse um dia quando estavam revisando relatórios no escritório dele. Claro. Por que você realmente me ajudou? Foi só pelos artigos. Rashid parou de escrever e olhou para ela. No começo, sim. Fiquei intrigado pela mente que escreveu aquelas análises. Mas quando te conheci, quando vi como você se recusava a ser invisível, mesmo quando todos tentavam te apagar, aí foi diferente. Diferente como? Vi alguém que entendia o que significa ser subestimado. Alguém que lutava não por vingança, mas por dignidade. E isso é raro, Dalila. Mais raro do que qualquer diploma ou título. Você vê mais do que deveria. Vejo exatamente o que está lá. O problema é que a maioria das pessoas fica cega pela superfície. Eles não se tornaram um casal de conto de fadas. Não houve beijo cinematográfico ou declaração dramática. Mas cresceu entre eles algo mais profundo. Respeito mútuo, admiração genuína e a certeza de que algumas conexões vão além de rótulos românticos. 1 ano depois, Dalila estava no palco de uma conferência internacional sobre desenvolvimento social. Não como a filha de Hassan, não como a protegida de Rashid, mas como Dalila, especialista reconhecida, com 3 projetos bem-sucedidos e uma reputação construída com trabalho real. Quando eu tinha 20 e poucos anos, ela disse para uma plateia de 1.000 pessoas, meu pai me disse que eu nunca seria nada. Disse que era uma decepção, que não tinha valor, que deveria me contentar em ser invisível. A plateia estava em silêncio absoluto. Durante anos quase acreditei, porque quando você ouve algo repetidamente, começa a parecer verdade. Mas então percebi algo fundamental. Ninguém pode definir seu valor a não ser você mesma. Eu valia mais do que meu pai via, valia mais do que minha irmã admitia. Valia mais do que qualquer um que me olhasse com desprezo poderia imaginar. Não porque era perfeita, mas porque me recusava a deixar que as opiniões dele se tornassem minha realidade. As palavras ecoavam pelo auditório, tocando feridas que muitos na plateia carregavam. Se há algo que aprendi nessa jornada, Dalila concluiu, é que sua dignidade não é algo que outras pessoas podem tirar. Podem tentar te diminuir, te humilhar, te fazer sentir pequena, mas no final, você escolhe se vai aceitar a versão deles de quem você é ou se vai escrever sua própria história. A ovação foi ensurdecedora. Pessoas choravam abertamente, porque não era apenas a história de Dalila, era a história de todos que já foram subestimados, ignorados, considerados insuficientes. Quando desceu do palco, encontrou Fátima chorando de orgulho, e Yasmin sorrindo com aprovação e Rashid com aquele olhar que dizia mais que 1000 palavras. Você conseguiu, ele disse simplesmente. Conseguimos, Dalila corrigiu, porque ninguém vence sozinho, mas todos podem escolher se levantar. E enquanto saía daquela conferência, não como vítima ou projeto de caridade, mas como mulher que tinha conquistado seu espaço com mérito próprio, Dalila percebeu que a maior vitória não foi provar que os outros estavam errados, foi provar para si mesma que sempre esteve certa ao acreditar que merecia mais. Sua história não era sobre vingança contra quem a feriu, era sobre reconstrução,
sobre encontrar força em lugares inesperados e sobre a verdade fundamental que ela agora carregava como bandeira. Ninguém nasce invisível. Somos ensinados a desaparecer. E desaprender isso é o ato mais revolucionário de todos. Hassan viveu o resto da vida amargo, culpando todos menos a si mesmo. Nadji eventualmente aprendeu humildade, mas foi uma lição cara e solitária. Sabrina encontrou outro emprego, mas nunca mais teve a confiança arrogante de antes. Mas Dalila floresceu, não apesar do que passou, mas através do que passou. E cada pessoa que ela ajudou, cada família que transformou, cada vida que tocou, era prova viva de que às vezes a maior força vem de onde menos esperamos, de uma garota que foi chamada de inútil e provou ser inesquecível. Fim da história.